ele formou em 83, em 82, caminhamos juntos, paulista, casado com a doutora Jussara, musicista, formado em música sacra e médica, pai de Luísa e Laura, também encaminhando para a área de saúde, e ele está bem assistido na área de saúde. É por isso que ele está com essa mesma cara que estava há 30 anos atrás, caso que não mudou, né? Pastor Novaes é uma pessoa extraordinária. Eu tive a honra de sucedê-lo na primeira igreja batista de Inhaúma. Ele ficou lá um tempo, uns 10 anos, depois eu fiquei 7 anos. Foi muito difícil sucedê-lo, porque a igreja estava muito acostumada com filé mignon, né? E eu tentei dar uma carne de segunda, assim, mas eu fui melhorando aos pouquinhos, né? E eles começaram a ter compaixão de mim, porque realmente o pasto era muito bom. Ele pastoreou a segunda de Brasipina, depois foi para a primeira de Inhaúma, depois a primeira de Teresópolis, e está há 16 anos na Igreja Batista Barão de Taquara. É um homem de uma inteligência extraordinária, de uma vivacidade enorme. Ele, quando eu era diretor acadêmico do Seminário do Sul, tive a alegria de tê-lo como nosso professor, um dos mais queridos e mais profundos, como professor lá da área de História do Cristianismo, História da Teologia, muitas vezes homenageado, muitas vezes paraninfo, realmente de um conhecimento muito grande. E um homem que tem uma visão crítica, mas uma crítica amorosa em relação à nossa denominação. Isso porque ele a ama. A sua igreja é uma igreja muito fiel, das poucas igrejas do Rio de Janeiro, grandes igrejas. A igreja dele todo mês dá 10% da receita para o plano cooperativo. Hoje nós somos 500 igrejas na cidade do Rio de Janeiro, 10 igrejas que dão 10%, equivale a 50% da receita da nossa convenção de 10 igrejas. E eu passei muitos momentos difíceis financeiros lá na convenção, e às vezes ligava lá para o tesoureiro dele: adianta aí, meu irmão, adianta o plano cooperativo para nos salvar. E ele sempre adiantava, às vezes um mês seguinte. Então é um homem que ama a denominação e tem um compromisso com ela, não gosta muito dessa questão de assumir cargos, presidência, mas tem a maneira dele de cooperar com a denominação, com o plano cooperativo, ministrando cursos, pregando, sempre solicitado, tem dado uma excelente contribuição, e nós louvamos a Deus pela vida extraordinária deste homem de Deus que aprendi a amar e respeitar. Vamos ouvir, certamente ele tem coisa muito boa para compartilhar conosco nesta noite. Olha, vocês desculpem aí o exagero, é por isso que eu gosto de ser apresentado pelos amigos, porque eles exageram bastante, então pode descontar aí uma boa porcentagem, porque é só uma questão de carinho e de amizade. Eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês, e gostaria que nós abríssemos então a nossa Bíblia em Atos. Olha, é a terceira vez que nós vamos abrir a Bíblia em Atos hoje. Percebem? Os que estão aqui desde cedo. O pastor Saião leu Atos, pastor Marins leu Atos, e eu vou ler Atos. Isso é bom, sabe o que aqui significa? Que nós estamos indo às fontes mais primárias para a gente observar as nossas referências. E isso é... Oi? Estamos atados. Olha, só que eu quero ler Atos 8. Atos capítulo 8. O tema que me foi dado foi sobre fazermos projetos para o reino ou fazermos projetos para nós próprios. E eu acho que esse texto, a partir do versículo 9, ilustra muito bem o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu quero dizer com toda a sinceridade do meu coração que o que eu estou dizendo aqui hoje, primeiro é para mim, eu quero que seja primeiro para mim, como um alerta total e contínuo, e compartilhando o alerta que é feito para mim com vocês essa noite. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade lá em Samaria, onde Filipe estava pregando o evangelho.
Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, os samaritanos creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora, pule comigo, por favor, até o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe por tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados de Samaria. Eu vou pedir a gentileza de você deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer referência a algumas expressões importantes desse texto, porque afinal esse texto aqui vai dar todo o arcabouço, todo o fundamento para aquilo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu dei o tema da minha palavra hoje de venha qual reino? É uma pergunta. Qual reino que a gente está pedindo para vir? Venha qual reino? Porque vivemos tempos hoje em que a súplica do Pai Nosso, venha teu reino, súplica conhecida por todos nós, está se transformando em venha o meu reino. Porque está muito comum hoje, muito mais comum do que nós podemos imaginar, que ministros do Evangelho estão mais interessados em fazer projetos para os seus próprios reinos pessoais do que propriamente projetos para o reino de Deus. Então é por isso que eu estou perguntando, quando a gente faz essa oração, qual é o reino que de fato a gente quer que venha? Venha o teu reino ou venha o meu reino? E eu quero começar ilustrando o que é que eu estou querendo dizer aqui. Eu quero dar 3 exemplos do que está acontecendo atualmente, nos nossos dias, ao nosso redor, perto de nós, para a gente começar a perceber o que significa perseguir mais projetos para o meu reino pessoal, meu reino próprio, do que projetos para o reino de Deus. O primeiro exemplo que eu quero dar está no site de um cantor evangélico. Se você entra no site desse cantor gospel e quiser convidá-lo para cantar na sua igreja, você vai encontrar no site dele lá o seguinte, que ele cobra em média um cachê de R$34 mil por 60 minutos de apresentação, coisa que dá aí entre 8 a 10 louvores. E ele ainda pede 2 camarins, um para ele e outro para a banda. Esses camarins precisam ter ar-condicionado e banheiro. A banda é formada aproximadamente por 13 pessoas. E é necessário que haja
40 garrafas de água sem gás natural, 30 garrafas de água mineral sem gás gelada, 24 latas de refrigerante, 12 latas de refrigerante zero, 6 águas de coco, 10 latas de água Schweppes, 6 caixas de 1 litro de suco natural, 15 garrafas de Gatorade, 30 unidades de sanduíche natural, 20 unidades de sanduíche de queijo e presunto, 15 unidades de sanduíches naturais com pão integral, 2 cestas de frutas da época, 4 bandejas salgados variados, 2 caixas de bombom e chocolate, 4 pacotes de biscoitos de água e sal recheados integral, 2 unidades de freezer para acomodar as bebidas e os frios, 1 unidade de um espelho tamanho corpo inteiro, 1 unidade com arara, que é o cabideiro, 2 unidades de mesa, 2 unidades de sanduicheira elétrica, 20 unidades de cadeiras e sofás, 2 pacotes com 100 unidades de copos descartáveis, 15 unidades de talheres, 4 pacotes de guardanapos, 2 unidades de lixeira, 15 unidades de toalhas de rosto e 2 unidades de banheiro químico. Eu não vou dar o nome do cantor, porque pode ter algum maluco aqui que queira convidar. Então, não vou dar esse prazer. Segundo exemplo. Pastor Saião hoje estava falando daqueles que já não se contentam em ser apóstolos, estão sendo patriarcas. Esse patriarca do que eu estou falando, lá de Manaus, que é pai de vários patriarquinhas aqui pelo Rio de Janeiro. Esse patriarca, há coisa de 1 ano atrás, consagrou a mãe dele como a matriarca do útero profético. É verdade. Ele já tem lá a Virgem Maria deles. A matriarca do útero profético. Faz parte do conselho da igreja. O terceiro exemplo que eu quero dar é de um curso oferecido pelo Seminário Brasileiro de Teologia. Não é o Seminário do Sul. Seminário Brasileiro de Teologia, curso para pastores. É um curso para pastores. E eles ensinam quais são as atitudes que um pastor que quer sucesso deve tomar. Se você quer ser um pastor com sucesso, esse curso ensina que antes de abrir uma igreja, você deve estudar a região e o público-alvo, se o local for pobre, usar a distribuição de lanches e o sorteio de cesta básica para atrair as pessoas. Segundo, para ser eficiente, é necessário que você se alimente bem, se exercite. Quando tiver de ministrar por muito tempo, deve evitar sexo nos 4 dias anteriores. Outro fator determinante para o sucesso é pregar conforme a vontade do público. Em geral, pessoas mais pobres tendem a gostar de ver coisas sobrenaturais, como sessões de exorcismo, e ouvir o pastor falar em línguas estranhas. O curso ensina uma técnica usada por empresas de produtos de consumo que atraem o consumidor por meio de vendedores que vivem no mesmo bairro dele. Como obter subvenções do poder público e como convencer os fiéis a pagarem o dízimo. Projetos para multiplicar a quantidade de membros e de caixa da igreja em até no máximo 90 dias. E o curso também, para quem se interessar, pode ser encomendado no site www.cursodepastor.com.br ou por telefone, custa R$ 450 e deve ser feito com uma antecedência de 90 dias. Os interessados é só escreverem para lá. Olha, esses são exemplos modernos do que é que está acontecendo. Venha o meu reino. Venha o meu projeto de reino. Mas eu acho que esse texto que nós lemos é um outro exemplo muito bom disso. E é justamente o texto que eu quero usar essa noite para que nós reflitamos aqui. Vamos fazer 2 coisas. Primeiro, eu quero fazer uma análise rápida desse texto, nós compreendermos esse texto em alguns dos seus pontos mais destacados, e depois eu quero tecer algumas reflexões com a aplicação desse texto para a nossa realidade hoje. Então, por isso eu pedi a vocês que mantivessem suas Bíblias abertas. Então, vamos voltar lá a Atos 8 e vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, nós temos aqui um personagem chamado Simão, que o texto apresenta como alguém que possuía uma vida voltada para as mágicas,
para as artes mágicas, para a feitiçaria. Ele era uma espécie de pajé do lugar onde ele morava, de milagreiro, de mágico no lugar onde ele estava. Respeitado por toda a cidade. E o texto diz que ele era chamado de, não era só alguém que tinha poder, ele era chamado, o apelido dele era o grande poder. A expressão está indicando algo mais ou menos como se ele fosse um pouquinho só abaixo de Deus. Era assim que ele era reconhecido em Samaria e respeitado, você viu no texto, por pessoas de várias faixas, dos mais ricos até os mais pobres. O grande poder. Parte da literatura patrística costuma vincular Simão com o início do gnosticismo, que foi uma heresia que teve maior influência no segundo século. Mas eu acho particularmente isso um exagero. Talvez a gente encontre em Simão alguns pensamentos que depois acabam coincidindo com algumas heresias ali. Mas Justino Mártir, que escreveu no século II, pelo menos em 2 livros de Justino Mártir, um chamado Apologia e outro chamado Diálogos, ele diz e afirma que Simão era venerado pelos samaritanos por possuir o poder de um Deus e por ser confundido com um Deus, ou por ser tratado como um Deus. O testemunho de Lucas é que os samaritanos, é isso que Lucas diz, o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica. Preste bem atenção nessa expressão, ele os havia iludido com sua mágica, porque a expressão grega que Lucas usa aí é xestakemai. É de onde vem a nossa palavra êxtase. Quando Simão agia, ele provocava êxtase nas pessoas. Elas ficavam maravilhadas com ele. A ideia do texto é de que elas eram fascinadas por ele, elas eram fascinadas por sua mágica, elas eram fascinadas por seu carisma, elas eram levadas ao êxtase, isto é, elas perdiam o equilíbrio racional e se entregavam às experiências emocionais mais estáticas. Eu me lembro uma vez quando minha filha Luísa era pequenininha e nós fomos ver um show de mágica. Era um mágico que fazia muitas coisas e a gente que é adulto, a gente vê aquelas mágicas e a gente fala, é claro que tem um truque por trás disso. Então a gente acha bonito, a arte pra gente é de como é que o mágico consegue enganar nossos olhos. Mas a menina ficou extasiada, a menina virava para mim e dizia eufórica, pai, você viu aquilo? Viu como é que ele fez aquilo? A menina em êxtase. Cada mágica que ele fazia a encantava. E aí eu via minha filha, na ingenuidade da infância dela, em total êxtase com aqueles truques. Pois é exatamente o sentido que o texto está querendo dar aqui. Simão os fascinava, ele os maravilhava, ele os deixava em êxtase, essa é a ideia. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto é que então esse homem, ao ouvir a pregação do evangelho por Filipe, que nós já conhecemos de outro texto, Filipe foi um dos 7 eleitos para ajudar a administrar o problema de dar um pouco mais de assistência às viúvas dos judeus helênicos. Bem, esse Filipe agora já tinha deixado aquela função e agora era um evangelista e estava correndo pelos lugares em que ele podia para levar o evangelho. E Filipe chega em Samaria, prega o evangelho e o texto diz que Simão creu e foi batizado. Agora, perceba como é que o texto descreve a mensagem de Filipe. A mensagem de Filipe era as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Essa era a mensagem que ele pregava. A especificidade das boas novas, a especificidade do evangelho era o reino de Deus, o compromisso com o reino, com os princípios do reino, com a ética do reino, e tudo isso através do nome de Cristo.
Essa era a mensagem que foi pregada a Simão, essa era a mensagem que foi pregada a Samaria. E foi nessa mensagem que Simão creu. Simão se converte e ele é batizado. O sinal de que ele estava professando publicamente a sua fé. Ele estava se comprometendo com Jesus e com o reino. Ele foi batizado para que ficasse pública a sua profissão de fé em Jesus e o seu compromisso com o reino, de acordo com a mensagem de Lucas. Então aí agora nós temos um Simão, que quando está escrevendo esse texto, Lucas faz uma coisa extremamente interessante. Ele diz que agora Simão andava com Filipe, via os milagres que Filipe fazia, e antes, ele que era um homem que fascinava as pessoas ficavam maravilhadas com ele agora é que está fascinado com o que está vendo, ele é que está maravilhado. O verbo que é usado aqui é o mesmo que Lucas usou antes, extato. Agora, Simão não maravilha mais as pessoas, ele é que fica maravilhado com o que Filipe está fazendo, como se Lucas estivesse dizendo, olha, agora ele estava vendo prodígios de verdade. Agora ele estava vendo prodígios verdadeiros. A tal ponto de que agora ele se maravilhava, porque não eram os truques que ele fazia. Como se deixasse bem claro que agora Simão estava conhecendo a verdade. Então este é o Simão. E agora temos o Simão convertido. O homem que causava êxtase, agora ele é que fica em êxtase, vendo o poder de Deus agir na vida das pessoas. Em terceiro lugar, uma terceira observação que quero fazer sobre esse texto é que aí chegam Pedro e João, os dois apóstolos. Chegam lá, percebem que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. Eles tinham sido batizados apenas em nome de Jesus. Isso está num trecho que nós saltamos aí, viu? Entre o verso, do verso 17 até o versículo que vem um pouco antes ali, entre o verso 14 e o verso 17, você tem a chegada de Pedro e João, a descoberta de que aquele grupo de Samaria foi batizado só em nome de Jesus e não conhecia o Espírito Santo, e o Espírito Santo descendo sobre eles. Eu não vou entrar nessa seara, até porque o nosso tempo não permite que nós tratemos desse assunto. Mas quero fazer duas considerações sobre isso. Primeiro, a questão do Espírito Santo não ter sido derramado sobre aqueles crentes de Samaria, pelo fato de terem sido batizados só em nome de Jesus, não é a nossa preocupação central aqui nessa preleção. Por isso é que eu pulei propositadamente esse trecho. Não é o nosso assunto aqui. Mas a segunda observação que eu faço é que, assim como o Espírito Santo tem liberdade para derramar o Espírito, para ser derramado de forma visível em alguns momentos, em outros momentos ele resolveu agir de forma diferente. Se há uma coisa que esse texto nos ensina, é que nós não conseguimos enquadrar o Espírito. Para mim fica muito claro que, por exemplo, na casa de Cornélio, Cornélio se converte, é batizado e falam línguas. Depois o mesmo Filipe, que esteve em Samaria, encontra-se com o etíope, evangeliza o etíope se converte, é batizado, mas nada acontece. E, nesse texto, aqueles samaritanos se converteram, foram batizados, o Espírito é derramado sobre eles, mas não há fenômeno de línguas. Estão percebendo como não há um padrão? Em nenhuma dessas narrativas há um padrão. Se há uma coisa que eu aprendo aqui, com o texto de Atos, é que o Espírito Santo tem liberdade para agir como quer, nas condições em que ele acha melhor, dependendo dos propósitos soberanos de Deus. E nesse caso, não podemos fixar regras rígidas sobre os métodos divinos. Nesse caso, nem os ultratradicionais, nem os ultrapentecostais podem monopolizar as ações de Deus. Bem, esse é só o comentário que eu queria fazer, mas vamos voltar agora ao nosso assunto principal. O fato é que Pedro e João chegam lá,
encontram Simão e o grupo de samaritanos convertidos, impõem as mãos sobre eles, eles começam a receber o Espírito. Como eu disse, de uma maneira peculiar, diferente de outras situações. Aqui, por exemplo, não há fenômeno de línguas. O fato é que Simão se interessa por aquilo, ele acha aquilo diferente, novo, incrível. Tocar na pessoa e a pessoa receber o Espírito. Toca na pessoa e a pessoa recebe o Espírito. Toca na pessoa e a pessoa recebe o Espírito. Aconteceu com ele, ele foi olhando as outras pessoas e aquilo foi movendo o coração dele. Aí ele chega para Pedro e oferece dinheiro para comprar aquele poder. Quanto vocês querem para que eu tenha esse poder de tocar as pessoas e o Espírito cair sobre elas? Estão percebendo como Simão raciocinava? Dinheiro e poder. Dinheiro, são as duas palavras que são usadas aí. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Não é tudo uma questão de dinheiro e poder? Nesses casos que eu citei aqui, em outros que estamos vendo. Dinheiro e poder. Quando dinheiro e poder se tornam as principais referências para a obra do Senhor, quando dinheiro e poder se tornam as principais referências para a obra do Senhor, nós nos afastamos dos projetos do reino de Deus para abraçar os projetos dos nossos próprios reinos pessoais. A reação de Pedro, do jeito como nós conhecemos já Pedro de outras instâncias, era, como sempre, intempestivo. Pedro não pensou duas vezes. E com a mesma intempestividade, Pedro recriminou Simão, disse-lhe palavras duras, quando percebeu que Simão estava acreditando que podia negociar a graça de Deus, que é uma coisa inegociável. Negociação com a graça de Deus é a negação da ideia da graça na sua essência. Simão queria negociar a graça de Deus, transformando a graça de Deus, que age como quer, age quando quer, age da maneira que quer, independente dos méritos, independente dos merecimentos, independente dos moldes que nós formamos, independente dos padrões que a igreja cria. A graça de Deus age independente de qualquer coisa. Simão queria negociar com essa graça, queria enquadrar a graça numa questão de dinheiro e poder. Não foi à toa que Pedro denuncia aquela oferta de Simão como abominação diante do Senhor. Pereça você com seu dinheiro. E ele diz: a única coisa que pode tornar alguém um verdadeiro e autêntico representante de Deus é quando ele é fiel à ideia da graça. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a graça de Deus é a essência da pregação do Evangelho, ministros do Evangelho, líderes do Evangelho, discípulos de Jesus, só terão legitimidade no que fazem se forem fiéis a essa essência do Evangelho, que é a graça de Deus. Pereça você e o seu dinheiro. E aí logo em seguida, depois de denunciar, Pedro convida ao arrependimento. Ele disse: arrependa-se agora, arrependa-se dessa maldade no seu coração. Você tem lá Simão, Pedro e Simão Mago. Simão e Simão. Um Simão que conhecia bem a graça de Deus, conhecia a fundo a graça de Deus, o homem que havia negado Jesus e que fora recuperado por Jesus na praia, no momento em que ele estava envergonhado do que havia feito. Aquele mesmo Simão Pedro,
que diz que não conhecia Jesus, diante de uma criada que não podia fazer nada com ele, depois estava diante do sinédrio, dizendo aos líderes judaicos: não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. O que é que aconteceu com Simão Pedro? Jesus e a graça, Jesus e a graça. Esse Simão, que conhecia muito bem a graça, como é que podia admitir que um homem quisesse negociar a graça de Deus? Pereça você com seu dinheiro. E aí, aquele Simão que havia ouvido o Evangelho, se impressionara com o Evangelho, parece que foi chacoalhado. Porque essas questões de dinheiro e poder, creiam nisso, essas questões de dinheiro e poder vão nos seduzindo, e nós vamos adormecendo, vamos ficando anestesiados. Não acontece de uma vez, é aos poucos. O coração vai sendo tomado por essas coisas. E aí precisa um chacoalhão desse que Pedro deu. E com esse chacoalhão que Pedro deu em Simão, parece que ele acordou. E aí ele responde: então orem por mim, para que essa desgraça não aconteça comigo. Orem por mim, para que eu não me torne isso que vocês estão dizendo. Orem por mim, para que eu não me torne essa coisa absurda que vocês estão dizendo que eu posso me tornar. E lá está Simão chacoalhado e arrependido. Bem, esse é o texto. Deixe-me fazer então algumas aplicações bem práticas sobre isso, está bem? Porque, como eu disse no início, eu acredito que esse texto seja um bom referencial para todos nós sobre essas questões de termos projetos para o reino ou termos projetos para o nosso próprio reino pessoal. Algumas coisas precisam ficar bem claras a partir do que o texto de Atos 8 nos diz. Primeiro, quais são as referências do nosso ministério? Quais são as referências do trabalho que prestamos para Deus? Poder e dinheiro ou a ética do reino? Poder e dinheiro ou os princípios do reino? Poder e dinheiro ou espírito de serviço? Simão estava acostumado a ser poderoso, a ser servido, a ser admirado, o grande poder de Samaria, acostumado com tudo isso. Mas quando ele passa a fazer parte do reino, a coisa muda. No reino de Deus, a coisa é outra. Os princípios mudam, as referências mudam. Tanto que quando os discípulos, perto de Jesus, estavam discutindo quem seria o maior deles, ou quando a mãe de dois deles pede a Jesus que, ao ser instalado o reino, que o Senhor Jesus reservasse um lugar à direita, outro à esquerda para seus filhos, o Senhor Jesus pega tudo isso, chama os discípulos de lado e diz a eles: vocês sabem que os governantes, os políticos das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. O padrão não é esse. Não será assim entre vocês. Vocês não são políticos, vocês não são governantes, vocês não são dominadores. Quem quiser ser importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qualquer um de nós sabe como essas tentações nos tocam? No meu gabinete, em cima da minha mesa, eu botei lá escrito: não será assim entre vocês, para eu ler todo dia. Todo dia, quando eu chego na minha mesa, no meu gabinete, sentando atrás da mesa, naquela cadeira, com poderes de sugerir a gente que nós somos alguma coisa mais do que somos, a primeira coisa que eu leio quando eu sento na minha mesa é aquela expressão: não será assim entre vocês.
Olha, eu estou gostando muito de assistir um seriado na Netflix chamado House of Cards. Estrelado pelo Kevin Spacey. Kevin Spacey faz o papel de um político democrata que quer chegar à presidência da República dos Estados Unidos e move mundos e fundos para isso, sem nenhum critério, sem nenhuma ética. O mais gostoso da gente assistir House of Cards é que a gente assiste aquilo e sabe que não é fantasia. A gente assiste aquilo e sabe que aquilo acontece mesmo, se não pior. Mas tem um diálogo em que o Francis Underwood, que é o personagem do Kevin Spacey, Francis Underwood, o político, ele diz o seguinte: eu acho poder mais importante do que dinheiro, porque com poder eu consigo dinheiro e consigo todo o resto. Não foi à toa que o Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, escrevendo sobre um político que dizia não aguentar mais as agruras da vida política, perguntou, então por que você não deixa isso? E ele respondeu, sabe-se lá como é que eu vou conseguir viver de outro jeito? Meu filho, você não sabe o que é você não precisar nem botar a mão na maçaneta para abrir a porta. Como é que eu vou viver sem isso? Não será assim entre vocês. Qual é a referência do nosso ministério? Poder e dinheiro ou o reino de Deus? Segundo, uma segunda coisa que esse texto nos mostra, um bom começo não é a garantia de um bom final. Não é porque a coisa começou bem que ela vai terminar bem. Simão começou muito bem. Começou se convertendo, se admirando com o evangelho, se batizando, acompanhando Filipe na obra de evangelização. Onde Filipe ia, lá ia Simão, se admirando com tudo que estava acontecendo. Começou muito bem. Começou muito bem. Mas começar bem o ministério não significa em absoluto que ele vá terminar bem. Começar bem a obra do Senhor não significa que ela vá terminar bem. Não significa. O grande problema é que todos nós começamos sempre como publicanos arrependidos e gradativamente temos a tentação, somos tentados a nos transformar em fariseus empedernidos. Na parábola do fariseu e do publicano, todo mundo quando começa a vida cristã, todo mundo quando se converte, começa a vida cristã como publicano arrependido. O problema é que, no correr do tempo, a gente vai se tornando fariseu empedernido, vai se tornando juiz dos outros, vai se tornando intolerante com os outros, vai se tornando palmatória do mundo, vai usando a igreja como tribunal da raça humana, vai se julgando o ungido do Senhor, contra quem ninguém pode se levantar. E aí a gente vai passando rapidamente de publicano arrependido para fariseu empedernido, sem a gente perceber. Temos direito de promover apenas os projetos do reino de Deus. Para isso aí é que nós somos chamados e não podemos nos desviar disso. O problema é que as coisas às vezes não terminam bem porque nós sabemos que nós temos as nossas tendências naturais de vaidade, de orgulho, de paixões. O que somos por dentro é um cavalo de Troia. O diabo não tem nada a ver com isso. Tem um pessoal que gosta de culpar o diabo por tudo. Foi o diabo. Não foi o diabo, foi você. O diabo só se aproveita da oportunidade, mas é o que vem de dentro de você. Sua vaidade, minha vaidade, seu orgulho, meu orgulho, sua arrogância, minha arrogância, é um cavalo de Troia dentro da gente, que abre as portas para o inimigo de fora entrar. Mas nós temos esse inimigo de dentro, somos nós, desde a queda, lutando contra a carne, numa batalha que não termina, contínua, constante. Essas nossas fraquezas é que fazem com que às vezes tudo comece bem e depois tudo termine mal. Nós somos os verdadeiros Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do romance do Stevenson, que em português foi traduzido como O Médico e o Monstro.
A gente é médico e em outras vezes somos um monstro de nós mesmos. Nós somos Dr. Jekyll quando estamos bem comportadinhos, mas há momentos em que a gente se transforma rapidinho em Mr. Hyde, por causa do que somos por dentro. Essa luta constante que o apóstolo Paulo nos alertou que aconteceria. Então, é preciso estar sempre retomando o rumo, entendem? Eu e vocês precisamos estar sempre retomando o rumo, para não nos afastarmos demais do lugar onde devemos estar. Terceiro e último lugar, só para encerrarmos. O texto termina dizendo que Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho, que era o que eles tinham que fazer. Pregando o Evangelho. Nós precisamos voltar a essa essência de pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo dias de evangélico e sem Evangelho. A gente já conhece o que é cristianismo sem Cristo. A gente já está cansado de ver isso. Agora, a gente está vendo evangélicos sem Evangelho. Eu fico impressionado como a negação da graça de Deus é feita hoje de maneira tão simples, tão descarada, como a Idade Média, com todas as suas superstições, invadiu a nossa época, só que agora, através daqueles que defenderam a autoridade da Escritura. É o que o Antônio Gouveia de Mendonça, sociólogo da religião, chama de: as igrejas hoje são sindicatos de mágicos, com os seus pajés, com os seus curandeiros, com os seus simãos negociando a graça de Deus. São empresas que têm um produto que se chama milagre, tem os consumidores que são os congregados, em troca das ofertas que fazem o lucro dessa gente. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O nome do Senhor Jesus Cristo e o compromisso com o reino de Deus. Isso aí é que é o Evangelho. Mas deixe-me terminar contando uma história. Eu acho que também ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer. A história, ela está num romance do Dostoiévski chamado Os Irmãos Karamazov, que eu considero o maior romance da humanidade. O maior romance universal. Se você nunca leu, eu sugiro que leia logo. Os Irmãos Karamazov. Há uma história contada ao monge Aliosh, que foi chamada de o Grande Inquisidor, que narra o seguinte: antes da sua volta gloriosa à Terra, o Senhor Jesus volta para checar como é que estão as coisas, se as pessoas estão se preparando para a sua vinda. Então ele volta bem simples, humildemente, camuflado, escondido, aí começa a passear nas ruas, mas as pessoas o reconhecem, rapidamente elas o reconhecem, aí começam a assediá-lo, e ele vai andando com elas, e aí daqui a pouco ele está de novo curando uma criança doente aqui, levantando um paralítico ali, dando visão ao outro cego, e vai ensinando a palavra, e vai refletindo com elas, e as pessoas vão rodeando Jesus e reconhecendo, aí passa o cardeal. Não entendam esse cardeal como um cardeal da igreja romana, podem entendê-lo como um cardeal da igreja ortodoxa, podem entendê-lo como um bispo evangélico, como um apóstolo evangélico, como vocês quiserem. Passa o cardeal, olha o que está acontecendo e manda seus soldados trazerem Jesus até ele. Ficam os dois sozinhos numa sala. Aí ele se vira para Jesus e diz: eu sei quem é você. Jesus quieto, sem falar nada, ele diz: eu sei quem é você. O que é que você veio fazer aqui? O que é que você veio fazer aqui? Veio estragar o que a gente está fazendo? Tudo que a gente conseguiu, você quer estragar agora? O que foi oferecido a você e você rejeitou, nós aceitamos, e é o que está dando certo. Ofereceram a você prodígios para transformar pães, pedras em pães. Você não quis. Pois olha como essa gente está feliz com os prodígios que nós fazemos para elas.
Ofereceram a você autoridade para você pular de uma torre e os anjos virem pegá-lo, para que todo mundo aceitasse a sua autoridade sobrenatural. Você não quis isso? Mas olha como eles nos veneram. Olhe como eles respeitam a nossa autoridade sobrenatural. Olhe como nós conseguimos impor a nossa autoridade sobrenatural sobre eles. Ofereceram a você a glória do mundo e você não conseguiu. Pois olhe a glória do mundo que nós conseguimos. Nós coroamos reis. Nós estamos presentes no mundo inteiro. Temos riquezas. Nós temos a glória do mundo. O que não deu certo com você, deu certo com a gente. Então, por favor, retire-se, saia, volte para onde veio. Não estrague, por favor, não estrague o que a gente está conseguindo. Simão, é a grande lição que o livro de Atos nos dá, de que rumo o nosso ministério pode tomar, até o ponto de nós acharmos que o Evangelho, que Jesus, que a palavra, começam a ficar incômodos, que o reino de Deus nos incomoda, porque atrapalha o projeto do nosso reino pessoal. Que o Senhor nos livre disso. Que nosso projeto de reino seja sempre o projeto do reino de Deus. Ainda que tenhamos que pagar muito caro, ainda que tenhamos que perder muito, ainda que sejamos reconhecidos só como os que servem, sem títulos, sem honras, sem prodígios, sem autoridade, sem a glória, mas só como aqueles que estão servindo o reino de Deus, que afinal é o projeto que nos interessa. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.